Então, bom dia a todas e todos. Estamos iniciando aí mais uma aula de Sociologia da Educação. E hoje o tema da aula é Antônio Gramsci, um pensador que está muito em voga, inclusive, nem sempre por boas razões, porque hoje tem muita gente que acha que o corpo docente, de maneira geral, do Brasil, utiliza o Antônio Gramsci de maneira a construir o comunismo ou o marxismo cultural na vida das pessoas, trazer para a sociedade, destruir a sociedade ocidental e construir aquilo que é chamado de marxismo cultural, ou comunismo, no âmbito dos valores, das ideias e da cultura. E eu acho que a melhor maneira de tentar se contrapor a essas ideias, ou até compreender essas ideias, é fazer uma leitura cuidadosa do pensamento do Antônio Gramsci, justamente a partir de como o Antônio Gramsci pensou a cultura e a educação. O Gramsci, ele é um pensador marxista, eu vou falar um pouco sobre a vida dele. Ele escreveu a maior parte das suas obras relevantes para o campo da sociologia, da filosofia e das teorias da cultura. O Gramsci escreveu boa parte das suas obras enquanto ele esteve preso e cujos os textos foram reunidos naquilo que é conhecido como os cadernos do cárcere, porque justamente foram textos que ele escreveu num caderno escolar, foi escrevendo de uma maneira até pouco linear em relação às temáticas, justamente, e utilizando termos de preferência que não estavam em voga nos movimentos políticos da época, principalmente no movimento socialista, porque ele estava preso por questões políticas, foi preso durante o regime do Benito Mussolini, o governo fascista italiano, e foi escrever seus apontamentos nesse cárcere, fazia algumas leituras no cárcere também. A maior parte das leituras eram jornais, e aí tem umas coisas interessantes, por exemplo, não eram entregues para ele jornais italianos, né? O Gramsci, nascido na Itália, e não eram entregues a ele jornais italianos, mas jornais de outros países, para evitar que ele se metesse na política italiana, uma vez que ele era uma figura política proeminente e, na visão dos fascistas, uma figura perigosa. Então, ele, por exemplo, lia muito jornal, as notícias, não era necessariamente jornal, mas as notícias dos jornais que tratavam, por exemplo, dos Estados Unidos. E aí tem vários dos escritos do Gramsci fazendo uma avaliação sobre o capitalismo nos Estados Unidos e não no capitalismo na Itália, mas justamente por essa situação. E ele traz alguns conceitos novos, se utiliza de alguns termos que não eram comuns no marxismo da época, justamente para evitar uma certa censura ou que seus cadernos fossem apreendidos e jogados fora. Então, toda essa publicação do Gramsci, inclusive dos cadernos do cárcere, a publicação foi feita após a morte do Gramsci. Eu vou falar um pouco sobre a vida dele, sobre o que ele pensa e sobre talvez qual é a principal, ou quais são as principais questões do pensamento do Antônio Gramsci. Aí essa tela inicial que vocês estão vendo é uma tela do cárcere do Gramsci mesmo, onde ele ficou confinado por mais de 10 anos. Ele havia sido condenado a 20 anos de prisão, e onde ele escreveu essas notas que se tornaram esses livros que são os cadernos do cárcere. Tá?
Então, a primeira coisa que eu queria, de uma maneira mais provocativa, com vocês, é que vocês vissem essas figuras aqui, tá? Não sei se vocês conhecem todas essas pessoas. Vocês podem escrever no chat aí se vocês conhecem. Quem é que vocês estão reconhecendo aí? Dentro dessas figuras. Ou pode falar também no microfone. O Ciro, né? Figurinha que não é. Ao lado do Ciro na foto, vocês sabem quem é? Débora Diniz, muito bem, Fernanda. Então, Débora Diniz no alto à esquerda. Ao lado da Débora Diniz, vocês sabem quem é? Tá muito fácil até, porque tem o nome no livro. É de Jamila Ribeiro. Temos um homem tradicional, né? O senhor de todas as tretas da internet do governo Bolsonaro, praticamente, o grande guru de Bolsonaro, fumando o seu tradicional cachimbo, Olavo de Carvalho, ali abaixo da Djamila e do lado do Ciro Gomes. Ele está entre o Ciro Gomes e... Vocês sabem quem é um camarada? Ele, inclusive esse camarada ali no canto, é o negão bonito, né, Samila? Então, não só bonito, como inteligente. Ele entrou, talvez, nos trend topics aí do Twitter, ou ganhou uma certa proeminência nos últimos dias, nas últimas semanas, porque ele foi citado pelo Caetano Veloso, nada mais, nada menos que o Caetano Veloso, como camarada. O Caetano Veloso foi fazer uma entrevista para o Bial, e aí o Caetano Veloso disse que se tornou menos liberaloide graças a uma dica de leitura que um rapaz muito inteligente, que ele comentou, Jones Manuel, passou para ele um livro do Domênico Losurdo, e cujo livro eu, inclusive, tenho aqui. Antes de se tornar modinha, eu já tinha comprado e tinha começado a ler esse livro. Eu tenho outros livros do Domênico Losurdo, antes de se tornar modinha, graças ao Caetano Veloso. Eu tinha comprado o livro que tinha sido indicação do Jones Manuel. Eu vou falar um pouco sobre cada um dessas pessoas, tá? E, inclusive, o livro, depois eu descobri que, depois que o Caetano Veloso comentou, esse livro que eu estou falando dele chama Contra a História do Liberalismo, onde ele vai falar sobre algumas inverdades repetidas a respeito do liberalismo. Mas, evidentemente, só para colocar aqui, como eu acho que nós que somos, né, estamos tentando compreender o pensamento liberal, por mais que seja com a visão de criticá-lo, a gente tem que tentar entender, compreender os ideólogos, enfim, quem não é marxista tem que tentar entender o que o marxismo diz, lendo os marxistas, quem não é liberal tem que ler os liberais, e assim por diante. Conservador é as mesmas coisas. Então, tem um pensador liberal que é muito bom, inclusive, excelente, um grande intelectual chamado José Guilherme Melchior, que escreveu vários livros, inclusive sobre marxismo, e ele já faleceu, né, nos anos 90, se eu não me engano, ele já tinha morrido, mas é um pensador sensacional, um liberal sensacional, um liberal conservador, que eu acho que é muito interessante de ser pensado. Mas
A Adriana está perguntando assim, eu perdi a informação, Gramsci era liberal, calma, não vamos chegar no Gramsci, a gente vai chegar um pouquinho depois, tá? Primeiro, estou passando aqui as figuras, né? Estou falando só que o Jones Manuel indicou um livro para o Caetano Veloso, e o Caetano Veloso passou a não ser mais, ou ser menos liberal do que ele era, né? Ele foi à esquerda depois dessa indicação do Jones Manuel, que é a figura que está ali no canto à direita da apresentação. Então, nós temos em sentido horário, só para iniciando no canto à esquerda, a Débora Diniz, uma pensadora feminista, ela é antropóloga, professora do curso de Direito da UNB, agora é licenciada, tendo em vista que ela vem sofrendo constantes ameaças de grupos fundamentalistas cristãos que têm ameaçado de morte pela defesa que ela tem feito do direito ao aborto para as mulheres. Ela tem pesquisas sobre isso, levantamentos sobre isso, e uma das pesquisas dela, com amostragem nacional, muito interessante, mostra que mulheres, por exemplo, mulheres até 40 anos, uma em cada 5 mulheres já praticou o aborto pelo menos uma vez na vida. Uma em cada 5 mulheres. Se todas essas mulheres fossem presas porque, enfim, cometeu o aborto, a gente teria uma população carcerária feminina maior do que a população carcerária masculina por ter feito o aborto, né? Então, e a grande maioria dessas mulheres vai fazer isso de maneira completamente fora dos padrões sanitários exigidos para fazer o aborto. Então, e essas mulheres que fizeram aborto, que são de classe média, conseguem clínicas razoáveis para fazer o aborto, as mulheres que são pobres vão fazer do jeito que dá. Então, a Débora Diniz começou a ser perseguida a partir dessas ameaças, foi para a Europa, ela não fala qual país que ela está, mas ela está exilada na Europa por conta das ameaças recebidas por essa defesa do direito ao aborto, mas não só isso, ela, por exemplo, fez uma pesquisa muito interessante também, de âmbito nacional, sobre os manicômios judiciários, mostrando a situação dos presos que estão nos manicômios judiciários, que se a situação das prisões brasileiras é terrível, dos manicômios judiciários são piores, e muitos dos que estão nos manicômios judiciários já poderiam estar em liberdade, já deveriam estar em liberdade e não estão. Então, ela vai fazer uma série de pesquisas denunciando algumas situações desumanas vivenciadas por pessoas que estão à margem da sociedade, ou que não necessariamente estão à margem, mas que muitas vezes são postas à margem a partir de por conta de determinadas posições, por conta de determinadas situações específicas. Então, a gente tem a Débora Diniz, a Djamila Ribeiro, também feminista negra, ela é filósofa, ela tem uma atuação muito forte nas redes sociais, nas mídias, então ela tem um trabalho grande aí de divulgação do feminismo negro, apresentou o programa, não sei se ainda apresenta, na GNT, acho que é o Saia Justa, enfim. Então, ela é uma comunicadora, sobretudo, e filósofa, e que tem, enfim, feito um trabalho grande aí em prol do feminismo negro. Nós temos o Jones Manuel, que é formado em História, tem mestrado em Serviço Social, um trabalho grande nas mídias sociais também, e que youtuber, enfim, que tem esse trabalho também à esquerda. Ele, se eu não me engano, é afiliado ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e conseguiu, e aí é uma coisa interessante, que o Partido Comunista Brasileiro, se for pegar a história recente, ele acaba atingindo só um grupo muito pequeno de militantes, e o Jones Manuel começa, ao se utilizar dessas novas mídias, ele começa a ganhar uma certa proeminência para além daquilo que é daquele lastro que tem o partidão, como é conhecido, o PCB, tá? Ao lado ali do Jones Manuel, à esquerda agora no canto, mas apesar de não estar nunca à esquerda do Jones Manuel, temos o Olavo de Carvalho, que é
filósofo na verdade, ele não tem uma formação universitária em filosofia, mas, enfim, já foi astrólogo, já foi de uma, eu diria, não sei se o termo correto seria uma seita, mas um ramo meio esotérico do islamismo, e depois passou a ser um pensador do conservadorismo católico, do catolicismo ultraconservador, com uma certa dose de ecletismos de acordo com os próprios conservadores católicos, uma certa dose de heresias defendidas pelo Olavo de Carvalho, que é mas enfim, que faz uma discussão filosófica, e hoje é um dos ideólogos ou gurus, o principal, talvez não, com certeza, o principal ideólogo daquilo que a gente conhece como bolsonarismo no Brasil atual, e que tem uma forte influência no governo Bolsonaro, mora nos Estados Unidos, se eu não me engano, na Virgínia, e escreve. Eu lembro que eu conheço o Olavo de Carvalho, de seus escritos, desde 99, 2000, 2001, quando ele escreveu uma coluna para o Jornal do Brasil. Meu pai tinha uma assinatura semanal do Jornal do Brasil, que já não... Agora eu acho que está só com site na internet, mas que ele tinha uma coluna onde ele acusava, por exemplo, o Fernando Henrique de ser comunista, o Bill Clinton de ser comunista, o George W. Bush, depois que assumiu o poder, não era suficientemente à direita, enfim, ele denunciava o comunismo no mundo. Eu achava interessante isso já no início dos anos 2000, Olavo de Carvalho. E ele também, entre não só as denúncias, o que ele denunciava, mas ele também já fazia referência à sua análise do mundo, já fazia referência ao Antônio Gramsci. Então, acho que é um cara que eu vou acabar trazendo um pouco, porque ele faz citação do Gramsci, vai falar a partir do Gramsci. O Gramsci, digamos assim, é o ideólogo do outro lado, do lado dos comunistas, e a guerra cultural encampada por ele vai ser muito contra isso que ele vai chamar do marxismo cultural, inspirado pelo Antônio Gramsci, tá? Minha tela está travada, a Samila está dizendo. Para mim aqui está, enfim, não está aparecendo nada. Mas então a gente tem o Olavo de Carvalho, um ideólogo da direita. Nós temos ali ao lado do Olavo de Carvalho, nós temos o Ciro Gomes, que é um político tradicional, inclusive acabou de lançar um livro sobre o pensamento dele a respeito do Brasil, que é aquele projeto para o Brasil. Ele é um político, mas também tem uma formação universitária, enfim, tem uma participação nas mídias sociais, com entrevistas. Não acho que ele um cara super inteligente, que tem propostas, que tem uma análise interessante sobre o Brasil. E ao lado do Ciro, né, nós temos talvez o guru do Ciro Gomes, uma pessoa que tem muita influência sobre o pensamento do Ciro Gomes, que é o Roberto Mangabeira Unger. Não sei se vocês conhecem, ele é professor da Universidade de Harvard, ele tem uma formação em filosofia, mas é professor do curso de Direito lá em Harvard, foi professor orientador do Ciro Gomes, em Harvard também, e trabalhou durante um período no governo Lula. E o Roberto Mangabeira, Unger, ou Mangabeira principalmente, ele é nascido no Brasil, se eu não me engano, foi para os Estados Unidos muito cedo, e, enfim, ele é um cara que pensa o Brasil, mas a partir dos Estados Unidos. Inclusive ele tem um sotaque meio de americano falando, norte-americano falando português. Mas ele é brasileiro, foi ministro do governo Lula da Secretaria de Assuntos Estratégicos, se eu não me engano também foi ministro no governo Dilma. É um cara que pensa o Brasil, tem um pensamento mais esquerdo. Eu lembro que na época, se eu não me engano, no período do governo Lula, ele entrou em choque
com a Marina Silva, que era então ministra do Meio Ambiente, porque ele tinha um projeto para a Amazônia e tal, desenvolvimento da Amazônia, e a Marina, enfim, achou que não era, enfim, tinha que ser, pensar sobre a Amazônia tinha que passar pelo Ministério do Meio Ambiente, então houve um conflito ali, tanto é que a Marina, eu acho que saiu do governo, muito em virtude desses conflitos, e o Lula tinha jogado pensar a Amazônia estrategicamente para essa Secretaria de Assuntos Estratégicos, que era do Mangabeira. O Mangabeira também tentou encampar um projeto político de educação para o Brasil e tal. A minha visão um pouco do Mangabeira é que às vezes ele viaja na maionese, falta amassar o barro um pouco para ele, aí ele tem ideias, acha que essas ideias são geniais, enfim. O Ciro é um pouco mais pé no chão, me parece, apesar de ter essa inspiração nele. Mas ele é um cara que influencia, de certa maneira, o pensamento político de esquerda, ou de parte da esquerda. E ao lado aí do Mangabeira, abaixo da Débora Diniz, nós temos um outro cara que ninguém falou, acho que vocês não conhecem, mas para mim é um cara bastante conhecido, é um jornalista, ele tem formação em letras, língua portuguesa, é o Reinaldo Azevedo, pensador conservador, tem um programa diário na Band News, faz comentários, tem um blog no UOL, tem uma coluna semanal, se eu não me engano, na Folha de São Paulo. Ele é um pensador conservador, mas um conservadorismo mais com algum nível de preocupação social, um liberalismo real, assim, não é um liberalismo que é um liberalismo de fachada, e o conservadorismo liberal dele, inclusive, se contrapõe a alguns liberalismos conservadores. Ele é muito no âmbito do conservadorismo do Estado de Direito e menos conservadorismo moral, do âmbito dos costumes. Então, ele é um cara que, inclusive, consegue hoje dialogar com a esquerda, apesar de, no período do governos do PT, ele, enfim, foi um dos detratores, né, fazer uma oposição constante ao governo do PT, inclusive ele era colunista da revista Veja. Mas hoje tem já um diálogo crítico, quanto mais ao governo Bolsonaro, um crítico também à Lava Jato, e aí o conservadorismo dele vai nessa direção de que ele acredita que a Lava Jato rompeu com os limites, ultrapassou os limites do Estado Democrático de Direito, porque fez uma série de ações ilegais para, enfim, capturar aqueles que eles achavam que eram corruptos, ou para o que ele fala, para levar adiante seu projeto político. Inclusive, ele é um dos caras que diz que o Lula foi absurdamente retirado da eleição e preso, e por uma série de... Então, criticou o Moro durante muito tempo, só que ele está aí no ar, ele não é um esquerdista, ele não é petista, ele não é comunista, apesar de ser chamado disso pelos olavistas, né? Mas, enfim, nós temos essas figuras aqui. O que eu trouxe essas figuras? O que elas têm em comum entre si, né? São todas pessoas que têm uma importância grande na construção de ideias, na construção de valores, na construção de projetos ou concepções de mundo e na divulgação dessas concepções. Então, para esse intelectual que a gente vai estudar, todas essas pessoas são intelectuais, né? E, bom, me parece evidente, assim, todas essas figuras que eu estou mostrando para vocês escreveram livros, têm um pensamento, enfim, são intelectuais que formulam formulam visões de mundo e que constroem interpretações sobre esse mundo. Então, são intelectuais, propriamente ditos. Alguns na academia, outros fora da academia, né, se utilizando de mídias, né, meios de comunicação mais tradicionais, como Reinaldo Azevedo, que trabalha com jornal, rádio, jornais e rádios praticamente, mas também em certa medida com as mídias, ou quase que completamente ligados às novas mídias sociais, como a Djamila,
o Jones Manuel, o próprio Olavo de Carvalho, mas se a gente não pode esquecer que todos esses aí se utilizam dos novos meios de comunicação social, como as mídias sociais, a internet, para se comunicar com um grande público. E isso é uma questão interessante. Todos esses aqui que eu trouxe, de certa maneira, fazem uma certa comunicação, diálogo com esse grande público, não estão restritos à academia. Então, essas pessoas, de acordo com Gramsci, são consideradas intelectuais, exercem a função intelectual. Mas não só essas pessoas são intelectuais, eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que outras pessoas na nossa sociedade exercem, segundo Gramsci, o papel de intelectuais, como figuras como médicos, enfermeiros, professoras e professores, arquitetos, pessoas que têm uma função técnica dentro da sociedade, propriamente dito. Às vezes são administradores de empresa, às vezes são contadores, são técnicos em edificações, enfim, são pessoas que exercem algum papel intelectual. E aí eu acho que é importante a gente entender o que é exercer o papel de intelectual dentro da sociedade. Isso é algo importante no Gramsci, porque não é a mesma coisa da gente falar que são pessoas, como a gente entende, intelectuais. Porque quando a gente pensa em intelectuais, a gente pensa nessas figuras, que são pessoas que escrevem livros, que tentam compreender a sociedade de maneira mais geral e que tem uma certa proeminência, né? Principalmente parece assim, essas pessoas leem muito, as pessoas têm conhecimento sobre algum assunto específico, então elas são intelectuais, e outras pessoas que às vezes não têm nem livro em casa, ou têm pouquíssimos livros em casa, ou leem muito pouco, não seriam intelectuais. Para o Gramsci não é exatamente isso, não é o intelectual na sua torre de marfim que vai ser ou não uma pessoa altamente erudita que vai ser ou não intelectual. Os intelectuais para o Gramsci têm uma outra tem um outro papel, uma outra função. Então, uma série de profissionais que exercem papéis intelectuais que estão vinculados a determinadas classes sociais, para o Gramsci isso é muito importante, elas devem ser consideradas intelectuais porque exercem o papel disso dentro da sociedade, tá? Apesar, e o Gramsci vai fazer um porém nisso, apesar de todos os seres humanos, de certa maneira, serem intelectuais, no sentido de terem capacidades intelectuais e exercerem no seu trabalho atividades propriamente intelectuais, só que não exerce a função de intelectuais dentro da sociedade, tá? Então, tem isso. São três coisas. O intelectual não é o erudito, o intelectual, todo ser humano, ele é um intelectual, tem capacidades intelectuais, exerce atividades intelectuais, em certa medida, para qualquer coisa, só que nem todos exercem a função social de intelectual, tá? O papel social de intelectual. E aí ele vai tentar compreender isso, que inclusive naqueles textos que a gente que eu passei para vocês, o que ele vai entender qual é o papel do intelectual na organização da cultura, o papel do intelectual na sociedade, tá? Por enquanto tá claro? Isso tudo só para introduzir o que é o pensamento do Gramsci. Então vamos entender quem é o Gramsci, porque eu acho que é muito importante. Primeiro, o Gramsci é um intelectual e erudito, e até ele exerce a função de intelectual e é um erudito nascido na Itália. Ele não é só um erudito por conhecer a vasta obra da filosofia ocidental, mas também ele tem uma participação dentro da sociedade muito importante. Então, Gramsci, ele nasce em 1891 na Sardenha, na Itália. Ele cursa o ensino médio, depois matricula-se na universidade, na Faculdade de Letras da Universidade de Turim. Só que ele abandona esse curso, ele não finaliza o curso de letras. Na universidade, ele se filia ao Partido Socialista Italiano, onde ele começa uma participação política muito importante. Ele passa a trabalhar a partir dessa filiação ao Partido Socialista Italiano no jornal, na redação do jornal Avante.
e aí abandona a universidade, não consegue conciliar a militância política, o trabalho na redação do Avante e os estudos universitários. E aí, enfim, a gente tem que pensar que muitas vezes ele também vem de uma família, não vem de uma família de elite, não vou falar que é uma família extremamente pobre todo, mas ele não vem de uma família de elite, e ele precisa trabalhar, e aí é o trabalho, militância, e ele não consegue fazer a conciliação dos dois, e acaba abandonando a universidade, e a universidade, para ele, naquele momento, já não tem o mesmo sentido que tinha antes, uma vez que o trabalho vai estar ligado fundamentalmente à militância política. Em 1919, ele começa a ter uma divergência com a linha editorial do Partido Socialista Italiano, a linha editorial do jornal Avante, e cria o jornal semanal L'Ordine Nuovo, ou a Nova Ordem, que vai durar um ano, mas que dá ensejo a criação daquilo que vem a ser o Partido Comunista Italiano. Lembrando que em 1917, a Revolução Russa, né, em fevereiro e em novembro, os comunistas, os bolcheviques tomam o poder, instituem o socialismo na União, do que vem a ser a União Soviética, e começam a surgir no mundo todo os partidos comunistas, e não, anteriormente, o movimento socialista estava restrito aos partidos socialistas, seja o italiano, seja o brasileiro, seja o Partido Socialista Alemão, enfim, os partidos socialistas são os que têm maior força, ou socialistas ou os partidos sociais-democratas. A partir da Revolução de 1917, os militantes mais radicais ou mais alinhados à Revolução Socialista fundam também os partidos comunistas e passam a se alinhar de maneira maior ou menor ao Partido Comunista Russo ou Partido Comunista Soviético, né? Então ele funda o Partido Comunista Italiano. Só uma parte, em 22 o Mussolini vai ascender ao poder, mas o Mussolini, inclusive, ele é um cara que vem do movimento socialista na Itália, ele passa a ser até o editor, no início dos anos 10, o editor do Avante, jornal do Partido Socialista Italiano, passa a entrar em conflitos, suas ideias passam a entrar em conflitos com as ideias do Partido Socialista Italiano. Ele se desfilia, ele é expulso do Partido Socialista Italiano, agora eu não lembro ao certo o ano, mas se eu não me engano é pós o Mussolini luta a Primeira Guerra Mundial, enquanto a posição do Partido Socialista Italiano era uma posição de que essa Primeira Guerra Mundial era uma guerra imperialista e que não deveria ser, os trabalhadores não deveriam se envolver, deveriam ser contrários, porque é trabalhador de um país matando trabalhadores de outros países em prol da burguesia desses países, respectivos países, e o Mussolini, ele encampa a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial, ao lado, inclusive, do que é a Tríplice Entente, ou seja, ao lado de Inglaterra, França e Rússia, e contra a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Então, assim, o Mussolini sai do Partido Socialista e vai criar, aí, agora eu não lembro exatamente o ano, em 21, 22, 19, enfim, ele vai criar o Partido Fascista, né, o movimento fascista, e em 1922 ele chega ao poder na Itália, depois da Marcha sobre Roma, enfim, já com uma forte crítica ao socialismo, ao comunismo, e tentando trazer uma outra visão de mundo e também contra o liberalismo, né? O Mussolini, ele era anticomunista principalmente, mas também antiliberal. E o Gramsci, ele integra o Comitê Executivo da Internacional Comunista, que essa reunião, esse comitê de
de comunistas, né, dos partidos comunistas ao redor do mundo. Ele é eleito em 1924 como deputado pelo distrito de Vêneto. Sua esposa Júlia vai dar à luz ao primeiro filho dele. Em 26, o regime do Gramsci, do Mussolini, ele vai entrando cada vez mais na linha do totalitarismo. O Mussolini, inclusive, usa esse termo. Ele acha que o regime de governo deve ser totalitário, ou seja, englobar a totalidade do país, enfim, e defende um governo forte, autoritário, que cause violência. Ele, inclusive, vai inspirar o Hitler. O Hitler vem após o Mussolini, e o Gramsci é preso pelo Mussolini em 1926, quando nasce o segundo filho do Gramsci, com a Júlia, que é o Giuliano. E em 1928, ele é julgado e condenado a 20 anos de prisão, sob a alegação de que, enfim, ele era uma mente, uma figura que causava distúrbios sociais e que deveria ser silenciado para evitar a desintegração da sociedade italiana. Então, em 1929, ele obtém permissão para escrever na prisão e começa a redigir as primeiras notas do caderno do cárcere. Lá a prisão adquire a tuberculose, e aí que vai abalar a sua saúde nos anos seguintes. Ele, em 34, consegue uma liberdade condicional, sob intensa vigilância policial, que passa, enfim, ele sai da rua, os policiais o acompanham e tudo. E em 37 ele readquire a liberdade plena, mas aí logo em seguida tem um AVC e não consegue nem aproveitar de sua liberdade plena e morre em 1937. Tá? Então essa é um pouco a trajetória política do Gramsci. Tá? Então quando a gente fala do Gramsci, a gente tem que pensar que o Gramsci foi um militante do Partido Socialista, do Partido Comunista, criou o Partido Comunista, ou seja, altamente influenciado, não só pela política da época, né, vivendo sob o fascismo e também sofrendo influência do socialismo, mas ele também é um pensador que vai sofrer forte influência do pensamento marxista, propriamente dito, é um leitor ávido do Marx, um admirador do Marx, mas que vai, inclusive, tentar ir na direção da interpretação da sociedade, onde o Marx não deu tanta atenção. Então, para entender um pouco sobre qual o pensamento do Gramsci, a gente tem que voltar ao pensamento do Marx. O Marx, ele pensa a sociedade, basicamente, né, no pensamento marxista, de duas maneiras. A primeira é o seguinte, de duas maneiras. De uma maneira, o materialismo histórico dialético do Marx, ele vai falar que as mudanças sociais, a maneira como a sociedade se estrutura e sua dinâmica de funcionamento, propriamente dialética, ela se constrói a partir de uma base material, tá? Na base da existência que a gente pode compreender, o que ele chama de infraestrutura. Toda sociedade tem uma infraestrutura que é a sua base material. Essa base material é composta por forças produtivas, tá? Onde o principal elemento dessas forças produtivas são as classes sociais, os grupos sociais que fazem o processo produtivo. Então, você tem as forças produtivas sob o capitalismo, são a classe operária, os camponeses, a burguesia, enfim, são as forças produtivas, ou seja, são os grupos sociais que fazem o processo produtivo, que constituem a base material da sociedade, mas a gente também pode compor essas forças produtivas como a tecnologia, as matérias-primas, constituem as forças produtivas aquilo que é necessário para a produção material das condições de existência da sociedade. Tá? E essas forças produtivas, elas se relacionam entre si por meio das relações de produção. Então, não é só forças produtivas, né? Grupos sociais, tecnologias, mas também como é que essas forças produtivas se relacionam, são utilizadas. E isso se dá por meio das relações de produção. Então, existem alguns elementos que fazem parte da relação de produção. Por exemplo, o assalariamento. Tá? O assalariamento, ou seja, você trocar seu trabalho em prol de um salário, isso é uma relação de produção. A propriedade privada dos meios de produção, ela faz parte dessas relações de produção. Então, nossas relações de produção são mediadas pelo assalariamento e pela propriedade privada dentro do capitalismo.
No regime feudal, já era a relação de produção principal, era a existência da servidão, em que você troca, quer dizer, você não troca o seu trabalho por um salário. O servo tem determinados direitos de utilizar a terra, é ligado àquela terra, e para poder fazer isso, ele tem a obrigação de prestar serviço para o seu senhor, parte de sua produção e para o seu senhor. É uma relação diferente da relação de assalariamento, que é diferente da relação de escravidão. Então, são relações diferentes que criam uma base de infraestrutura para a sociedade diferente. Então, o Marx vai falar, essa infraestrutura, ela é o que dá, é a principal estrutura que se tem da sociedade. É como se fosse a base de uma casa, só que a gente falando de sociedade, essa infraestrutura, ela dá condições, e ela, para existir, inclusive, ela precisa de uma superestrutura, porque as pessoas não vivem só de relações de produção, elas precisam, para que estabeleçam determinadas relações de produção, elas precisam de um conjunto de regras, de ideias, de normas, de valores que deem condições para a existência dessas relações de produção. Isso que ele vai chamar de superestrutura, que gera, que está no âmbito espiritual, no espiritual não, mas da mentalidade das pessoas, que vai fazer essa modelagem mental para as pessoas se adequarem àquela infraestrutura, tá? Que vai possibilitar a existência dessa infraestrutura, que está na dimensão da consciência, tá? Então, vai influenciar a consciência das pessoas. Então, essa superestrutura, ela tem um arcabouço ideológico e jurídico-político, ou seja, ela tem um conjunto de regras, de leis, que vai constituir essa superestrutura, as normas que as pessoas têm que seguir, tá? Na versão capitalista, ela se torna... a partir de leis escritas, Constituição, etc. Em outros tipos de sociedade, pode ser somente regras que são tácitas, que são criadas por meio das tradições, etc., como no período feudal, mas você tem um arcabouço jurídico, de certa forma, ou seja, você tem um arcabouço de leis e político no sentido de relações de poder. E você tem uma ideologia, ou seja, o conjunto de ideias que a gente já viu no Marx, que vai fazer com que as pessoas aceitem determinadas condições, determinada exploração. E essa ideologia vai ser gerada pela educação, pela cultura e pela religião. Então, o Marx vai falar que toda a sociedade tem uma infraestrutura que permite as condições materiais de existência e a superestrutura, que vai determinar a consciência. Tá? E para o Marx, nesse desenho que vocês estão vendo, para o Marx você tem a infraestrutura influenciando ou gerando a superestrutura. E de maneira menos intensa, a superestrutura, de certa maneira, influenciando a infraestrutura. Mas para o Marx, é sobretudo a infraestrutura que determina a superestrutura. Tá? É a superestrutura material, tá? que determina como vai ser a superestrutura, e a superestrutura, o que ela faz é ajudar na manutenção da ordem dessa infraestrutura. O Gramsci vai pegar essa ideia do Marx, e o Marx é um pensador que, apesar dele na ideologia alemã fazer uma crítica à ideologia, ele vai fazer uma crítica à ideologia, à ideia de ideologia, a partir da explicação de como evoluem as forças produtivas, de qual papel que essa ideologia tem para a manutenção das relações de produção. Então, o Marx seria um pensador, sobretudo, da infraestrutura, com poucas reflexões sobre a superestrutura em comparação com o trabalho que ele vai fazer sobre a infraestrutura, como, por exemplo, ele vai escrever a obra O Capital, que é sobre justamente como se constituem as relações de produção dentro da sociedade capitalista. O Gramsci, ele vai entender essa infraestrutura e vai tentar compreender como é que funciona a superestrutura e vai tentar dar maior ênfase a essa superestrutura, especialmente como é que a cultura, a educação ajudam ou a manter ou podem ajudar, inclusive, a superar essa infraestrutura, as relações de produção existentes. Então, a gente vai entrar aí no pensamento do Gramsci.
Vocês estão acompanhando até agora? Tá ok? Que eu estou olhando aqui, deixa eu até ver se tem alguma coisa dentro do chat. Tá. Bom, então, qual é Opa, foi mal aqui, eu acabei parando a apresentação. Não era para ter feito isso. Tá. Então, como é que se dá a, a, essa relação da superestrutura com a infraestrutura para o Gramsci? Primeiro, ele vai pensar, ele vai fazer o seguinte: vamos falar sobre a infraestrutura, tá? As relações de produção são mediadas, elas existem por meio, na sociedade capitalista, pela propriedade privada e os assalariamentos são itens fundamentais dentro da sociedade capitalista, tá? A propriedade privada é algo, especialmente dos meios de produção, é algo fundamental, é o principal item. A maneira como as pessoas detêm essa propriedade, eu acho que dentro das relações de produção de qualquer sociedade, para os marxistas, ela é fundamental, porque você pode ter a propriedade privada, comunal, outras formas de propriedade. O assalariamento é aquilo que vai relacionar uma força produtiva com a outra, né? E aí, quem são as forças produtivas dentro da sociedade capitalista? Uma fundamental, e por isso que é chamado a sociedade capitalista de sociedade burguesa, é a burguesia, né? Os capitalistas dentro do capitalismo são fundamentais, são a classe, digamos, mais... não é que é a classe mais importante, mas é a classe que exerce maior domínio, maior poder dentro da sociedade capitalista, então é a burguesia. A burguesia se relaciona diretamente, faz parte, está intrinsecamente ligada ao proletariado, que são os trabalhadores assalariados que trabalham, que são explorados pela burguesia para a geração, para a ampliação do capital. Você tem uma importante classe também, que são as classes médias urbanas, né, os profissionais liberais, funcionários públicos, enfim, que são importantes dentro dessa, enquanto força produtiva, fazem parte da sociedade capitalista. Os proprietários rurais, que se contrapõem podem se contrapor em algum sentido com essa burguesia, e a própria burguesia pode se dividir também, a burguesia, entre a burguesia industrial, burguesia financeira, enfim. Os proprietários rurais, que são elementos importantes, especialmente nos anos 20, na Itália, e se você for pensar no Brasil também até o dia de hoje, e os camponeses, que são ou pequenos proprietários, ou pequeníssimos proprietários, ou trabalhadores assalariados do campo, tá? Ou não assalariados por tempo integral, mas assalariados temporariamente no campo. Então, basicamente, são as classes, digamos assim, que exercem uma disputa de poder dentro da sociedade. E o que o Gramsci vai falar é que, ao exercerem essa disputa de poder, que é o ponto? Então, elas estabelecem entre si determinadas relações de produção. Essas relações de produção, elas acabam sendo possibilitadas porque existe um conjunto legal, jurídico e político que vai permitir que essa sociedade exista. Então, é muito fundamental para você entender como se dá essas relações de produção, como se relacionam essas forças produtivas entre si, que você entenda não só como funciona a infraestrutura, mas como funciona a superestrutura. Porque é a superestrutura que vai permitir a existência de propriedade ou de uma relação de assalariamento. Então, vamos ir para o outro lado dessa sociedade, né? Para outra dimensão, que é a dimensão da superestrutura. Para o Gramsci, a superestrutura tem uma sociedade política e a sociedade civil. Esqueçam que vocês sabem sobre sociedade política e sociedade civil, naquilo que a gente tem como senso comum, ou mesmo
dentro de algum âmbito da ciência, vamos tentar entender o conceito de sociedade civil e sociedade política para o Gramsci, tá? A sociedade civil, para o Gramsci, vão até passar aqui, ela é um conjunto de organizações responsáveis pela elaboração e divisão de ideologia, não necessariamente ligado ao Estado, mas também que não necessariamente não tem ligação com o Estado. Então, hoje em dia a gente pensa em sociedade civil como contraponto ao Estado, né? Você tem o Estado e a sociedade civil. De um lado o Estado, do outro lado a sociedade civil. Para o Gramsci, a sociedade civil pode estar dentro do Estado. Só que a principal característica da sociedade civil é que são organizações responsáveis pela elaboração e difusão de ideologias. Ideologia no conceito do Marx mesmo. Vamos pegar o conceito do Marx, mas tem uma mudança entre ideologia do Gramsci e para o Marx. Então, para a sociedade civil, o objetivo é tentar criar o consenso, tá? Então, faz parte da sociedade civil o sistema escolar, o parlamento, as igrejas, o partido político, organizações profissionais, os sindicatos, os meios de comunicação, as instituições científicas e as instituições artísticas, tá? Aí vai um porém. Então, a gente tem todos essas instituições que compõem a sociedade civil. Vamos voltar ao outro quadrozinho aqui. Então, a gente tem sistema escolar, igreja, partido político e meios de comunicação aqui dentro desse nosso esquema. A ideologia, pro Gramsci, ele é o conjunto de ideias que os grupos sociais, e aí esses grupos sociais são as forças produtivas, vão tentar construir de modo a justificar a sua posição na sociedade. Então, nós vamos ter a burguesia construindo um conjunto de ideias, de normas, de valores, de visão de mundo, que justifiquem o seu poderio, que justifiquem a sua posição de classe. O proletariado vai tentar fazer a mesma coisa, as classes médias a mesma coisa, os proprietários rurais a mesma coisa e os camponeses. O que vai acontecer? Essas forças produtivas, que se relacionam entre si por determinadas relações de produção, elas vão, por meio do sistema escolar, das igrejas, dos partidos políticos, dos meios de comunicação, tentar construir ideias, conjunto de ideias e valores que vão legitimar o seu ponto de vista. Tá? E o sistema escolar, a igreja, o partido político e meios de comunicação são espaços de disputa entre esses grupos, essas forças produtivas. Mas não no âmbito da atividade econômica, não no âmbito da infraestrutura, mas no âmbito da superestrutura. Então, a burguesia vai tentar colonizar, digamos assim, o sistema escolar, as igrejas, os partidos políticos, os meios de comunicação. Mas ele vai entrar em disputa dentro da sociedade civil com o proletariado, com as classes médias urbanas, que vão tentar impor a sua visão de mundo. Então, é dentro dessa disputa na sociedade civil que vai se dar digamos, essa disputa ideológica. Para o Marx, e aí tem a diferença entre o Gramsci e o Marx, a ideologia, para o Marx, a ideologia é uma ideia necessariamente falsa sobre a sociedade, porque ela é uma visão de mundo da classe dominante que vai tentar ser imposta aos dominados. Então você tem ideologia, que é algo falso, e você vai ter a concepção verdadeira de sociedade, que é algo verdadeiro, que só pode ser feita, de acordo com Marx, pelas classes que não são as dominantes, que elas têm por não terem os seus interesses levados em consideração, ou por não terem, não estarem com um interesse de classe, mas eles terem o interesse da sociedade como um todo, eles podem ter a visão verdadeira da sociedade, enquanto a burguesia vai tentar impor uma visão parcial do que é certo e do que é errado. O Gramsci ele vai olhar essa definição do Marx de ideologia e vai falar, olha, a visão da burguesia é uma, a visão da classe operária é outra, a visão dos camponeses é outra, a visão, e ele vai perceber que isso, essas disputas de visão de mundo são ideologias diferentes,
Tá? E essas ideologias, ou seja, a classe operária, sua visão de mundo, ela vai constituir uma determinada ideologia. Então você vai ter a ideologia burguesa, a ideologia a, dos proprietários rurais, a ideologia das classes médias, a ideologia dos camponeses, etc. Então cada grupo social, tá, que vai constituir um grupo político, vai constituir sua ideologia que vai estar em disputa. Então, se para o Marx ideologia é necessariamente uma ideia falsa da sociedade, para o Gramsci não. Para o Gramsci é uma determinada visão de mundo. Então, é mais próximo do Gramsci a música do Cazuza. Ideologia, eu quero uma para viver. Não é isso que diz a música do Cazuza? Então, essa é mais a visão do Gramsci. Então, a música do Cazuza tem essa visão mais gramscista do que marxiana, né? De que ideologia ela faz parte de um conjunto de ideias que dão uma determinada visão de mundo de um determinado grupo social ou de uma determinada classe social. E essas ideologias estarão em disputa no sistema escolar. O que significa ela visa o consenso? Ela visa criar. O consenso do Gramsci também não é exatamente o mesmo consenso que a gente tem enquanto senso comum, onde todo mundo concorda com tudo. O consenso, na verdade, ele está sempre em disputa. Ele significa a busca do consenso significa uma busca de convencimento dos outros sobre a sua visão de mundo. Ou seja, uma luta pela hegemonia. Então, na sociedade civil, e aí a sociedade civil, além de ser responsável pela elaboração e difusão de ideologia, ela pode ser caracterizada como aquelas instituições às quais se adere voluntariamente, tá? Então, você não é obrigado a participar do sistema escolar, mais ou menos, a gente é obrigado, mas do parlamento, de uma igreja, de um partido político, de uma organização profissional, de um sindicato, de um meio de comunicação, etc. Você vai vai aderir a ela voluntariamente, e as classes sociais vão tentar buscar exercer sua hegemonia, ganhando aliados, né, através de uma direção política e intelectual e buscando convencimento, ou seja, buscando consenso. Então, o que muitas vezes vai acontecer? A classe operária, vamos voltar aqui, o proletariado vai tentar, em determinado momento, construir um consenso ou uma aliança com as classes médias urbanas ou com os camponeses contra a burguesia, ou pode até mesmo o proletariado, em determinado momento, buscar uma certa aliança com uma parcela da burguesia, a burguesia industrial, contra uma burguesia financeira e construir um consenso a respeito de determinada coisa. Ou pode a classe média urbana fazer uma aliança com a burguesia e tentar construir uma visão de mundo que vai se contrapor à ideologia do proletariado. E onde vão se dar essas disputas? No sistema escolar, nas igrejas, nos partidos políticos, nos meios de comunicação, que são do âmbito da sociedade civil. Mas essas disputas também não vão se dar só no âmbito da construção de ideologias, ou seja, na sociedade civil. Ela pode se dar também na sociedade política, que dentro da superestrutura, é outro lugar muito importante para o Gramsci. E aí a gente entra na sociedade política. A sociedade política seria, para o Gramsci, o conjunto de mecanismos através das quais a classe dominante detém o monopólio legal da coerção. É o Estado em sentido estrito, ou o Estado-coerção, as Forças Armadas, o governo, as polícias, os tribunais, etc. Lutam pela dominação. Então, por meio da sociedade política, exerce sempre uma ditadura, ou seja, uma dominação mediante a coerção. E aí, coerção não é só violência pura e simples, mas atos governamentais que são aos quais nós somos obrigados a nos submeter, mesmo que a gente não concorde, tá? Como pagar imposto, prestar serviço militar, enfim, uma série de obrigações que a gente é obrigado a cumprir, que a gente é coagido a cumprir, não necessariamente por meio da violência ou ameaça de violência, pura e simplesmente. Então, constituem a sociedade política as Forças Armadas, o governo, as polícias e os tribunais. Então, é interessante notar que, por exemplo, o governo ele está dentro da sociedade política, porque ele tem uma regra, você tem que cumprir aquela regra. No entanto, o parlamento ele está dentro da sociedade civil, porque o parlamento é onde vai haver a disputa de ideias, onde aquelas ideias podem ou não virar regra. Uma vez que ela passou a virar lei, ela vai ser
executada pelo governo, né, pelo poder executivo, e o poder executivo e judiciário são parte do que a gente chama de sociedade política, onde também há disputa, mas a disputa anterior é na sociedade civil. E o Gramsci ele vai tentar falar sobre educação, sobre intelectuais, no âmbito da sociedade civil. Aí é onde a gente entra naquilo que a gente chama de sociedade civil. Tá? Por enquanto está claro, eu vi que a Yara perguntou, um exemplo de disputa ideológica. Então, quer ver uma disputa ideológica? Ou seja, uma disputa de consenso, uma disputa por consenso. Pensa na ideia de direitos trabalhistas. O que dizem os liberais? Tá? Os liberais que representam a burguesia. Eles dizem, você tem que diminuir direitos, né, tirar direitos dos trabalhadores, eles vão falar de direitos dos trabalhadores, você tem que flexibilizar, porque o termo é outro, isso faz parte da ideologia, inclusive, a terminologia que se usa. Então, se tem que flexibilizar as relações de trabalho, porque senão você não consegue criar empregos. Então, essa é uma disputa de pensamento que ganha mídia, ganha várias esferas, o parlamento está em disputa dentro do parlamento, que vai buscar assim, olha, a gente tem que flexibilizar a legislação trabalhista, porque a legislação trabalhista do Brasil é muito antiga, não é atual e tal. Essa é uma ideia, uma ideologia. Por outro lado, você tem uns trabalhadores que vão falar, você não pode flexibilizar porque você precariza o trabalho, que etc, etc. E aí você tem uma disputa de narrativas, né, que são ideologias, conjunto de ideias, que vão tentar disputar na mídia, nas escolas, no parlamento, ou seja, no Congresso, vão tentar disputar qual que tem razão. Eventualmente, como a gente está vendo hoje, a burguesia vai ter maior força, né? Essa ideologia da burguesia vai ter maior força e a gente vai perder, como a gente perdeu, né? Os direitos dos trabalhadores foram reduzidos no governo Temer, governo Bolsonaro, etc. Quer dizer, para a gente, para uma parcela da sociedade, é visto como perda de direitos. Para outra parcela da sociedade, para outra classe social, é visto como flexibilização, modernização da legislação. E isso é ideologia, disputa ideológica que se dá na mídia, se dá nas escolas, etc. Outro exemplo é privatização. A privatização é defendida pelos liberais, tendo em vista um interesse de classe social, de uma certa burguesia, e aí você está na mídia, na escola, você está em todos os lugares uma disputa para ver qual é a narrativa. É privatizar os serviços públicos ou não privatizar os serviços públicos? É você dar um voucher para que as pessoas possam colocar seus filhos na creche ou você investir na escola pública? E aí você vai ter uma série de disputas no campo das ideias que vai se constituir em lei. Ao se constituir lei, ela sai da esfera da sociedade civil e entra na esfera da sociedade política, porque ela vai ser executada. E para o que o Gramsci vai falar, é que essa disputa na nossa sociedade, ela se dá dentro da sociedade, porque a disputa de classe, isso é uma coisa interessante que o Gramsci vai falar. A luta de classes não se dá na esfera das relações de produção, da infraestrutura. Tá? Ela vai se dar na esfera do... Calma aí, deixa eu colocar aqui. Ela não vai se dar na esfera da infraestrutura, ela vai se dar na esfera da superestrutura. Ih, caramba, agora eu fiz alguma coisa que eu não sei o que é. Vocês estão vendo a apresentação ainda, né? Tá. Ela vai se dar no âmbito da... Não vai se dar na infraestrutura, vai se dar na esfera da superestrutura. Porque as forças produtivas, elas estão em relação de produção, estão fazendo a produção material no âmbito da infraestrutura, da economia. Só que a disputa política, a luta de classe, se dá na esfera da superestrutura, principalmente na esfera da sociedade civil, onde as ideias, os interesses vão se contrapor, onde um vai ganhar e o outro vai perder. E quando, uma vez que ela se torna obrigação para que toda a sociedade siga, ela está já na esfera da sociedade política. As forças armadas, governos, tribunais vão fazer com que aquele conjunto de regras elas se efetivem, tá? E vão forçar isso, então, no âmbito da coerção. Então,
a disputa para o Gramsci se dá no âmbito da sociedade civil. E aí é onde entra a educação. Eu vou passar algumas coisas aqui, senão a gente não, eu já tinha que finalizar a aula. Então, para o Gramsci, os intelectuais, tá? E entre os intelectuais, são todos aqueles que contribuem para educar dentro da sociedade, ou seja, de criar e consolidar as relações de hegemonia. Gente, eu estou pensando aqui, são 9h43, vocês têm outra aula, eu também tenho, e essa é uma parte importante que não dá para eu passar correndo. Então vamos fazer o seguinte, para eu não ficar correndo, eu acho que vai ser melhor para vocês e vai ser melhor, talvez, para mim, também, a gente vai fazer uma mudança dentro da nossa, do nosso cronograma. E aí eu tô achando que eu vou tirar, e a gente vai continuar essa aula na semana que vem, porque senão eu vou passar correndo por um assunto que é fundamental, pensar na ideia de educação do Gramsci, e eu não posso passar isso correndo, e senão a gente vai ter uma perda, tá? E aí provavelmente eu vou tirar o Norbert Elias, porque o Norbert Elias já tinha sido uma inserção a mais dentro do âmbito da sociologia. Eu acho que os outros autores são importantes também, mas que são importantes ficar. O Norbert Elias é interessante também, mas como vocês já vão ver o Elias em Cultura e Sociedade, eu acho que eu posso retirar o Elias e a gente dar a atenção devida ao pensamento do Gramsci. Pode ser, eu vou fazer uma mudança lá no cronograma, vou enviar o aviso e a gente continua o Antônio Gramsci na semana que vem, e eu dou mais prazo para vocês. Aí vocês até ganham um prazo para fazer a atividade que eu fiz. Acho que vocês não vão achar ruim, não. Tá, então vou interromper a gravação aqui. Muito obrigado, pessoal. E aí a gente vai poder, a gente continua semana que vem, onde eu vou falar sobre escola unitária, porque senão eu não conseguiria falar, eu falaria correndo sobre escola unitária, e aí, enfim, aí é a parte da educação mesmo, porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer uma introdução ao autor para a gente tentar pensar um pouco sobre o pensamento geral do autor, para a gente falar sobre aquela ideia dele sobre educação. Se a gente for direto na ideia dele sobre educação, a gente deixa um monte de coisa para trás que é importante para entender o autor, né? Então, enfim, a aula que vem a gente continua o Gramsci, e aí eu vou retirar o Elias, tá? Deixa eu interromper.